Olá, colega, bem-vindo à terceira sessão do curso GPP Champion. Vamos agora ver a questão da padronização de processos e a sua relação com a documentação. Vamos lá. Bom, padronização, o assunto, o objetivo é garantir a repetibilidade dos resultados de um processo. Temos, em linhas gerais, qualidade, custo e prazo. E aqui, dentro do ambiente de gestão de processos, é importante que a padronização sirva de ferramenta para facilitar o trabalho de pessoas competentes. Ou seja, a gente já vai colocar como atores dos processos pessoal já com perfil, com nível de treinamento, de formação adequado para o cargo, né? Ao contrário do que às vezes acontece, que nós vamos comentar em mais detalhes, mas entender que a padronização é para controlar o trabalho de pessoas ineptas para que não façam erros. Não é bem por aí. Aliás, não é nada por aí. Outra nota também é que a gente tem que tomar cuidado para não padronizar a ineficácia. Isso é muito comum acontecer, porque com a facilidade que a gente tem hoje de automatizar, de informatizar os processos, raras vezes a gente vê um esforço prévio à informatização, à automação, um esforço para eliminar a ineficiência dos processos atuais. Normalmente você já vem com uma solução e coloca a solução informática em cima do processo atual com mínimas coisas de melhoria. O resultado é que a gente vai produzir com maior eficiência os mesmos erros de sempre. Ok? Então, cuidado com isso. Outro, a padronização ela é fundamental para manter as melhorias conquistadas. Se eu não padronizo um processo, eu vou estar na dependência, não importa que nível de excelência, que nível de eficiência eu tenho, eu vou estar na mão das pessoas que entendem o que está acontecendo ali, né? Ou seja, aquele conhecimento, aquele know-how sobre o processo, que o faz eficiente, está essencialmente na cabeça de cada um dos membros da equipe. Vão embora da empresa essas pessoas e isso foi esse know-how, né? Então, com a padronização, a ideia é que você mantém, como eu vou ressaltar mais para frente, especialmente sobre documentação, que você mantenha o know-how e isso sirva de plataforma para impulsar os próximos saltos de melhoria. Existem várias formas de padronizar um processo, ou seja, várias formas, várias técnicas, podemos dizer assim, de conseguir esses objetivos de repetibilidade do processo, né? De qualidade, custo e prazo. Há diferentes maneiras, vamos comentar algumas aqui e dar destaque especial nessa sessão para a questão da documentação. Ok, então, quais são esses principais tipos de padronização? Aqui está uma lista, mais ou menos numa ordem de preferência, de eficácia, né? O primeiro, sem dúvida, é o treinamento, né, das pessoas. Pessoas bem treinadas, bem orientadas, aptas, né, podem tomar melhores decisões, podem se adequar melhor, né, a imprevistos, esse tipo de coisa. Então, isso aqui é a primeira coisa a ser explorada. Segunda forma muito poderosa de padronização é o controle visual. O controle visual é um conceito que vem lá do sistema Lean de produção e portanto, a ideia, né, é você, numa única olhada, numa única mirada, você saber como deve fluir o trabalho e se alguma coisa está fora do plano, né, imediatamente nessa mesma olhada você consegue detectar. Controle visual. Terceiro é automação, seja de hardware, seja de software, né, automatizar é uma forma poderosa também de padronizar. Quarto é evitar erros, prevenir erros, bloquear, né, os problemas na fonte. Isso, né, Pokayoke, foolproofing, é o que a gente busca aí, né? Evitar, bloquear a ocorrência de erros, se não der, detectar o erro, né, e impedir a propagação do erro. E finalmente a documentação, que é o assunto que a gente vai dar mais destaque aqui,
nessa seção, ok? A documentação. Tá. Por que eu coloco nessa ordem aqui, tá certo? Porque essas outras formas, elas vão minimizar o peso da documentação. Se você explora mais essas outras formas, sobra menos coisa para ser documentada, ok? Mas sempre vai ter um nível de documentação. Então vamos abrir esse tema aqui da documentação e vamos ver com mais detalhes. Primeiro, qual é o papel então da documentação? Como eu já tinha adiantado, o papel central da documentação é preservar o know-how da empresa, né? Além de servir, como eu já comentava também, como base, uma plataforma para a melhoria contínua, ok? Então, esse é o assunto, preservar o know-how, para que você, geração após geração, né, profissional após profissional, esse know-how vai ficando na organização, que dependa menos das pessoas que estão, né, na execução, ok? Pensando na perpetuação do negócio, pensando nos sucessores, nas próximas gerações, para que a empresa se perpetue, né, no mercado. Ok. A documentação deve ser elaborada tendo em vista quem são os que usam essa documentação. Ou seja, os usuários, os clientes da documentação são as pessoas que executam as atividades dos processos. Tá? Isso aqui eu também já comentei e reforço aqui, né? Buscar um balanço saudável entre os detalhes e, portanto, o volume da documentação e o nível de formação profissional do usuário. Eu costumo dar um exemplo assim, vamos supor, você vai fazer um procedimento lá, uma instrução operacional para... Vamos supor que alguém vai fazer alguma análise química num laboratório. Então, de repente, tem lá no diagrama CIPOC, você tem lá uma atividade. Olha, medir o pH de algum líquido, de algum banho, alguma coisa assim. Se você toma em conta já que quem está fazendo isso, o cargo que está executando essa atividade dentro do diagrama CIPOC é um químico, portanto ele tem a formação, né, já aprendeu na escola, né, o que é o pH, como é que se mede, etc. Portanto, basta essa instrução, meça o pH, ele já vai saber usar um equipamento, vai saber preparar, né, a medição. Se a gente não tomar isso em conta, então imagina, né, o que você tem que fazer de detalhes, né, óbvios que não vão estar agregando valor para o cargo em questão, ok? Bom, isso aqui é prática comum e corrente, né? Os documentos devem seguir um formato padrão que permita o controle da emissão, uso e revisão dos mesmos. No ambiente de gestão do processo, é muito parecido com o que já se pratica, por exemplo, para a ISO 9000, documentação da ISO 9000. Com algumas mudanças que eu, no momento apropriado, vou comentar, tá certo? Ok. Bom, isso também, prática comum e corrente, cada documento deve ter um responsável por mantê-lo atualizado e devidamente implementado. Mesmo que um processo se replique, ocorra em vários locais geográficos, e você tenha, portanto, em cada local um líder do processo, se é o mesmo processo, né, com a mesma documentação, deve ter uma pessoa, um desses líderes, com a responsabilidade adicional de manter a documentação atualizada, né, e em uso. Isso aqui é muito importante, já enfatizava isso aqui desde a primeira lição, né, que a própria equipe, os próprios atores, representantes dos cargos envolvidos nas atividades do processo, têm que estar participando da elaboração desde o início, né, da documentação e melhoria do processo e, portanto, da documentação também, ok? E aqui vai uma questão interessante, né? Quando a gente fala de documentação, muita gente arrepia, fala, mas isso aí não é burocracia, a gente está querendo agilidade, está querendo dinamismo nos processos, agora vem com esse papo de documentação, então a gente imediatamente associa isso a um montão de manuais, de procedimentos, né? E aquela burocracia engessante. Então, eu achei interessante isso aqui, para esclarecer essa questão. Esse quadrinho, né, vai aparecer aqui 4 quadrantes em função de 2 parâmetros, né? Um que é a estrutura social da empresa, da organização, e outro que é a estrutura técnica. Tá? Isso aqui eu encontrei no livro Toyota Way, do Liker, que por sua vez ele
cita, né, a fonte original desse conceito aqui. Então vamos ver o que é isso aí. Em termos da estrutura técnica, vamos ver os dois extremos. Eu posso ter uma estrutura técnica com pouca burocracia, procedimentos, instruções, né, escritas, documentadas, etc. Ou uma estrutura técnica no outro extremo com muita burocracia, né? Tudo tem seu procedimento, tudo tem sua norma, tem suas regras, etc. Vamos cruzar isso aqui com a estrutura social, também em dois extremos. Uma estrutura social coercitiva, impositiva, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E uma estrutura, no outro extremo, uma estrutura social facilitadora, um ambiente de colaboração, né? Gente empoderada, esse tipo de coisa. Então, vamos ver os cruzamentos aqui, o que dá, certo? Nesse quadrante aqui, nós temos o que a gente pode chamar de burocracia coercitiva, tá? Onde você tem uma estrita execução de regras, nada sai do procedimento, né? Extensos manuais, procedimentos escritos para tudo, tá certo? E o controle baseado na hierarquia, certo? Né? Manda quem pode, manda quem tem ranking hierárquico. Esse tipo de burocracia, acho que a gente que tem em mente, normalmente, porque isso aqui acontece com certa frequência, né? E essa é a que não nos interessa. Essa é a burocracia engessante. Essa é a que vai dar, primeiro, o peso de manter essa coisa toda, né? Depois você vai ter aí gente que não sai, né? Não pensa fora da caixa, etc, etc. Não é isso que a gente quer. Então, essa aqui não nos interessa. Vamos ver esse outro quadrante aqui, onde você tem, numa estrutura social coercitiva, você tem uma estrutura técnica de pouca burocracia. Existe sim o controle hierárquico, top-down, né? Mais um mínimo de regras e procedimentos escritos e o controle baseado na hierarquia. Um exemplo de instituição que funciona muito bem com isso aqui, né, num ambiente autocrático, são as Forças Armadas, Exército, etc. Né? Até porque, né, você não vai, por exemplo, numa operação, às vezes secreta, ou, né, uma emergência, alguma coisa assim, o general dá ordem, né, e o subordinado fala, não acho que o senhor tem razão, não, eu acho que não está certo, não concordo. Aí foi para a cadeia, né? Então é para cumprir. Então missão dada, missão cumprida, acabou, né, e não se questiona. E também, imagina, você está lá no meio de uma batalha, né? Balaço para todo lado. Você não vai parar para ver como é que faz, né? Abrir o procedimento, consultar, abrir o sistema para ver como é que faz. Não dá, né? A coisa tem que ser simples e rápida. Mas no ambiente empresarial, isso aqui também não interessa para a gente, tá certo? Não é um tipo de ambiente onde a gente vai buscar estimular e aplicar, né, a criatividade das pessoas, etc, etc. Não, isso aqui não interessa também para a gente no ambiente empresarial. Vamos ver esse outro quadrante, onde a gente tem uma estrutura técnica de pouca burocracia cruzada com uma estrutura social facilitadora. Então, os colaboradores empoderados, né, um mínimo de regras e procedimentos escritos, pouca hierarquia, né, uma estrutura bastante plana. Mais ou menos como eu pelo menos imagino que seja trabalhar no Google, né? Então, aparentemente, isso aqui é o ideal. Puxa vida, que legal esse ambiente aqui, né? Bastante informalidade, etc. Ok? Mas isso aqui tem uma deficiência. O lado bom é esse lado colaborativo, participativo, de empoderamento, de gente dinâmica, né? Mas tem uma desvantagem, ok? E qual será essa desvantagem? Tá? Se você quiser parar um pouquinho para pensar, né, dá uma pausa aí no vídeo e veja qual é a deficiência dessa estrutura orgânica, ok? Qual é o problema dessa estrutura orgânica? Ok, o problema é que ela não se presta para perpetuação do negócio, não se presta para melhoria contínua. Você quer estabelecer uma cultura de melhoria contínua? Só vai funcionar enquanto estejam as pessoas, né, que estão aí, que sabem das coisas, que estão executando, que estão trabalhando em equipe, etc. Essas pessoas vão e a empresa sofre muito porque foi embora com as pessoas todo aquele know-how. Okay? Então, essa é a deficiência. Não dá para praticar a melhoria contínua pensando no ambiente, né,
deixar uma cultura, um ambiente mais a longo prazo desse know-how específico, tá certo? Ok. Várias organizações brilhantes, né, de ponta, já passaram por isso e com a saída das mentes brilhantes, sofre muito. Então também não interessa essa pra gente. Vamos encontrar o tipo de burocracia que a gente quer nesse quadrante aqui, a burocracia facilitadora. Muita burocracia no lado técnico, mas num ambiente social facilitador, ok? Então tem todos os benefícios da estrutura orgânica, funcionários empoderados, tá certo? Mas um ambiente colaborativo, participativo, mas com regras e procedimentos, né? Só que esses procedimentos, como estamos num ambiente facilitador, os procedimentos, as regras, as instruções, os detalhes técnicos são ferramentas para facilitar o trabalho de pessoas dinâmicas, né? Pessoas de alto desempenho, ok? E muito importante, né? A hierarquia serve como coach, serve como treinador, né? do pessoal, tá certo? Está apoiando a aprendizagem, está apoiando o desenvolvimento das pessoas. Esse sim é o tipo de burocracia, é isso que o Laiker descreve, né? No livro Toyota Way e outros vários livros que ele publicou sobre a Toyota, né? E essa aqui interessa para a gente no ambiente de gestão por processos, ok?